Olá, voltamos com mais um programa. Você tem gostado do conteúdo do nosso programa? Então compartilhe o link dos programas anteriores, assista os que você ainda não assistiu, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nós procuramos sempre trazer um conteúdo edificante, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para você, para sua vida, para sua família. Então compartilha com o maior número de pessoas possível, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E voltamos para a nossa conversa aqui com a nossa querida Ruth Salviano, que eu nem vou apresentar novamente, né? Essa pessoa, né, com um conteúdo riquíssimo que essa mulher tem, tudo que essa mulher tem para trazer, para dividir com a gente. Aliás, eu tenho que agradecer mais uma vez por dividir todo esse conhecimento aqui com a gente. Ruth, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, Ruth, a gente estava falando no programa anterior sobre a participação da mulher na igreja, né? Falamos, inclusive, de uma decisão polêmica e uma decisão que entristeceu muitas mulheres, a nós mulheres de uma certa denominação, mas a nós também que não somos da denominação, também nos entristeceu bastante. Lemos aqui a sua carta de apoio, o trecho da sua carta de apoio a essas mulheres. E nós vamos continuar falando da participação da mulher na história aí do cristianismo da igreja. Você acredita que no contexto de igreja, né, no contexto de igreja, há incentivo para as mulheres ocuparem cargos de liderança? Eu digo no geral, né? Já houve avanços no decorrer dos anos? Você acha que houve avanços? O que mais você acredita que possa ser feito? Pois é, eu não posso, de repente quando eu falo e eu cito as personagens dos meus livros, eu me sinto mais, vamos dizer, competente no assunto, porque eu estudei e eu li. Sobre denominações evangélicas, meu conhecimento é pouco. Sim. Porque você sabe que cada denominação, a gente tem uma prática, não sei se boa ou má, mas de ficarmos no mesmo canto, né? Nós não somos de visitar outras igrejas ou interagir. Mas falando da minha realidade, eu sinto que não houve crescimento, não, para a mulher na liderança, vamos dizer. Se a união feminina, é claro, né? Que a líder tem que ser uma mulher. Às vezes nós percebemos mulheres mais como líderes, mas sobre incentivo a que isso ocorra, eu não sinto. E a minha queixa, talvez o nome seja esse, não é nem tanto de ter o cargo ou de ter um incentivo. A minha queixa é sobre um padrão de culto. É sobre, quando eu penso em Atos, quando eu penso na igreja primitiva, que todos estavam adorando a Deus juntos, e um tinha uma palavra, e outro tinha um cântico, e o Espírito Santo desce sobre todos, sobre homens e mulheres. Quando você vê como a igreja que Cristo edificou era, e quando você pega na história a carta de Quineto, de um autor anônimo, que nos chama de cidadãos dos céus, eu enxergo muito pouca semelhança entre o livro de Atos, o início da igreja primitiva e o que acontece hoje. Né? Hoje, realmente, há uma divisão, como você bem colocou. Sim. Há uma divisão entre liderança e congregação
Eu quase falo plebe. Liderança, né, e congregação, em que você não vê essa participação, em que você pode entrar muda e sair calada, até na questão do louvor que tem sido discutido, porque aquela questão de secularização que você colocou, ela acaba acontecendo, e eu digo que não é por conta de participação ou não de mulheres, mas muitas vezes é por conta de querer parecer ou querer atrair pessoas de fora, jovens principalmente, para a igreja. E aí se pressupõe que eles gostam da música tal, que eles gostam do instrumento tal, e não se atendem àqueles que estão por anos como membros da igreja, cooperando, fazendo a igreja funcionar, e não se atende essas pessoas. Então, essas pessoas, domingo após domingo, não estão indo para uma adoração a Deus. É como eu falo, eu não quero ser espectadora. Não porque eu queira, de repente, estar com a palavra o tempo todo, não estou falando disso. Eu quero cantar. Eu gosto muito de cantar, apesar de não ser afinada. Mas cantar junto, oração, o povo orando, uma coisa que tem me chamado muito a minha atenção é como as igrejas estão esfriando. Tem hora que eu fico prestando atenção, está se orando, as pessoas, até as pessoas que vão para frente para um louvor, estão conversando, estão de olhos abertos, não se fala um amém durante a oração, e não é só durante. Ao final da oração, ninguém abre a boca para falar amém. Assim seja, Senhor. Será que isso está agradando a Deus? Será que esse culto que Deus quer? Será que é essa a igreja que Jesus edificou? Então, o que eu pondero é mais sobre isso. Sim, eu creio que não só mulheres, homens, crianças, jovens, todos Deus pode capacitar. Ele deu até a mula de Balaão, né? Deus usa as pessoas, ele tem todo o poder. O Espírito Santo, gente, tem um poder imenso. E se o Espírito Santo tiver a liberdade de atuar na igreja, sem dúvida, essa igreja vai crescer. Tem um livro chamado do Crescimento Natural da Igreja. É um crescimento que você vê a necessidade da igreja e o Espírito Santo já está providenciando a pessoa que tem um dom para atuar naquela necessidade. Mas não é isso que sentimos, né? Muitas vezes são pessoas que acontece muito pela tradição, pelo costume, que eu uso uma expressão que não é muito bonita, mas tem hora que eu não tenho muita papa na língua, mas que não largo o osso. A igreja não se renova. E aí pessoas com dons dados por Deus acabam não colocando esses dons em prática. E o que acontece? Eu vejo muito isso na igreja. A minha igreja é uma igreja média, não é nem pequena, nem grande. Mas 40 anos que eu conheço aquela igreja. Se eu for pensar, já passaram por lá tanta gente. Mas tanta gente que passou, ficou alguns anos e foi embora. Se fôssemos fazer um relatório, por quê? Chegar em cada pessoa, por que você saiu? O que aconteceu? Com certeza, uma das respostas seria: eu não tive espaço para trabalhar nessa igreja. Isso realmente aí é difícil. Infelizmente, a gente vê, Ruth, que muitas vezes as próprias mulheres resistem à liderança feminina, né? A serem lideradas por outra mulher. Na sua percepção, por que isso ocorre? Eu diria que é ranço de patriarcalismo e de igreja romana. A maioria dos nossos membros vieram da igreja romana. Sabe aquela coisa de você precisar da bênção do padre? Sim. De você se confessar, ou só a oração dele, ou só, de repente, a água benta tem poder? Então, a gente vê na história, principalmente nesse início do protestantismo brasileiro, muitos se convertem, né, se tornam protestantes,
mas eles têm aquilo enraizado na sua cabeça, de que realmente é a figura masculina de liderança espiritual, quanto a minha oração, a sua oração, diante de Deus, é a mesma coisa. O que importa é a fé do meu coração. Então, às vezes, eu quero ir na igreja, quero que o pastor me cumprimente, eu quero que o pastor dê um destaque para mim, e o corpo fica... Tem um sermão que eu assisti uma vez, que falava, como que era o nome? Quando a igreja se torna um monstro. Olha que título de sermão. Quando a igreja se torna um monstro. E quando? Quando você pega as epístolas lá de Paulo, quando Paulo fala sobre a unidade do corpo de Cristo, e diz que tanto o ouvido quanto a boca, todos têm o mesmo valor. E você imagina que o cristão que só está escutando, ele está com o ouvido desse tamanho. Mas ele não fala, então não tem nem boca. Ele pode ter as pernas bem desenvolvidas, mas os braços atrofiados. Então a igreja se torna um monstro, porque é a unidade do corpo de Cristo. Então cada membro tem que estar atuando no seu dom, no seu papel, para a igreja não se tornar um monstro. E nós estamos num período pós-pandêmico, com muitas crises sociais, políticas, financeiras e etc. E precisamos cuidar com as nossas igrejas. E você acha que os homens podem contribuir para isso, né? Como que eles poderiam contribuir nesse processo de valorização, de reconhecimento das mulheres na sociedade e na igreja? Claro que eles podem, só podem. Na minha igreja mesmo tem homens que apoiam, que concordam com as mulheres. Graças a Deus, porque em toda a história eu vejo que tem, né? Eu falo, meu pai sempre falava que em toda época tem aquele cristão, porque crê em Cristo. Não é por conta de igreja, não é por conta de sacerdote. E nas igrejas e na história sempre tem aqueles que entendem o que é o evangelho. E que o evangelho é para homens e para mulheres. Todo aquele que me confessar, eu também o confessarei. Então, os homens podem contribuir, sim. São coisas simples, de repente um simples toque na liderança. Mas eu não sei o que ocorre. Me parece que há até um receio, um medo de confronto. Você colocou no começo da pergunta a questão das mulheres. Sim. Eu acho que quando a discriminação é das mulheres, é pior. É pior, com certeza. Ela é pior, porque a mulher, não sei se ela enxerga a outra, né? Há muita competição entre as mulheres. Por que ela está se destacando? Não, ela não pode, ela é mulher, tem que deixar, né? O outro se destacar, o homem se destacar. Então, tanto o homem quanto a mulher, se eles quiserem, eles são o corpo de Cristo, eles têm como mudar a situação. Né? Chegar diante da liderança e falar, olha, não está havendo a liberdade para o exercício dos dons, está tendo uma classe, um gênero está sendo mais privilegiado, não é isso que a Bíblia quer, não é isso que a Bíblia ensina. Então, só pode ajudar. Acho que o caminho tem que ser por aí mesmo. Muito bom. Bom, Ruth, você já falou aqui, né, na semana passada, né, no nosso bate-papo. Nos últimos programas sobre alguns dos seus livros. Né, eu vi que você trouxe todos eles aqui. Você pode mostrar para nós o que ainda a gente não viu aqui? Né? Você lançou um agora, né, que é o Mártires Cristãs, né, que nós já falamos sobre ele. Mas queria que você mostrasse os demais também e como fazer para adquirir os seus livros. Então, os meus livros têm alguns esgotados já, né? Então, os mais novos estão sendo publicados pela Ultimato e pela God Books, alguns em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Certo.
E está muito mais fácil agora de adquirir livros, né? Sim, hoje pela internet você... Pela internet, é loja online, é loja física. Você chega na loja física, não tem encomenda. Eu quero o livro tal, do escritor tal, e você consegue. Então, não há mais dificuldade para comprar. Só aquelas pessoas que, não, eu quero o link, né? Elas querem realmente... tem gente que gosta disso. Eu quero o link. Mas se você botar o meu nome ou o nome do livro que te interessa, você vai encontrar. Porque, por exemplo, este verdinho, Vozes Femininas no Início do Cristianismo, ele foi relançado pela editora Ultimato por este. É o mesmo livro. É igualzinho, o título é o mesmo. Vozes Femininas no Início do Cristianismo. É uma nova versão porque esse esgotou. Ele tem em e-book. O Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro também foi relançado. Foi relançado. É o meu livro gordo. Eu chamava ele de gordo e disse que ele precisou, na pandemia, ele precisou fazer um regime, uma dieta, e ele ficou mais magro. Tiramos 2 capítulos de contexto, de escravidão, porque isso você encontra em muitos outros livros, mas as pioneiras nas denominações, o início de cada denominação, a perseguição quando os protestantes eram chamados de bodes, está tudo aqui. Está tudo aqui. E a vantagem agora da editora God Books e da editora Thomas Nelson, com Mártires Cristãs e com Heroínas da Fé, são os devocionais. Heroínas da Graça e reformadoras, eu acho que só está com você. Eu tenho aqui, reformadoras. E o Reformadoras, esses 4 livros. E tem... Nossa, você vê, eu peguei bastante livro, mas ainda está faltando. Quem manda escrever muito? E o Mártires, né? Não, está aqui. Mártires está aqui. Esses 4 livros, eles estão... Olha só que coisa boa. Eles estão em 190 países. Olha que bem. Quem está lá, sei lá, tirando os países comunistas, qualquer lugar do mundo, compra o livro, é claro que vai estar em português, a preço local e entrega rápida. Então, todos esses livros têm e-books. Você pode comprar e ler digitalmente. E tem em 190 países. Então, não tem desculpa para não ler, só se não quiser. Exatamente, né? É só se não quiser. De ler. Ruth, você tem um curso também online, né? Que o Tiago vai projetar aqui para nós, né? História das Mulheres no Cristianismo. Vamos lá. Ó. Ai, que bonito. Olha que lindo. Fala um pouquinho para a gente também desse curso. Nosso paizinho é maravilhoso, né? Nosso Deus é maravilhoso. Eu fui convidada para dar o curso presencial na faculdade que eu lecionei, na Faculdade Teológica Batista de Campinas. Eram poucos alunos. Tinha um homem só, algumas alunas. A Jaqueline foi uma delas, que escreveu comigo Reformadoras. E uma dessas alunas, que eu fui meio atrás, porque eu vi a lista e eu vi que muitas nem apareceram. Eu falei, não, eu queria que essa pessoa viesse. Era a Carol Basso, da Escola Convergência. E aí eu entrei em contato com a Carol. Falei, Carol, você não se interessou pelo curso? Você não vem fazer? Eu me interessei, mas eu estou sem tempo. Falei, faça nem que seja uma aula, 2 aulas. Acho que você vai gostar. E ela foi. E foi bênção de Deus, porque ela chegou para mim e falou, Ruth, esse curso não pode ficar só em aula presencial, porque você vai ter muito pouco aluno, você precisa gravar. Nós podemos gravar, que eles têm um curso de teologia, né, à distância. Nós podemos gravar esse curso com você e disponibilizar para quem quiser. Então, o que acontece? Essa História das Mulheres no Cristianismo, ele tem 41 aulas, até 25 minutos, é como nossa entrevista, é curtinho. Então, você assiste uma aula, aonde você estiver, durante um ano você fica com o curso. É um material riquíssimo, são 900 slides em PDF.
com todas as imagens, com textos, e tem apostila com a voz das mulheres, com textos, por exemplo, relato da prisão da Perpétua, a carta que a Maria Dentieri escreveu na Reforma, então as poesias que elas escreveram, o conto da Margarida de Navarra. Então tem um material muito riquíssimo. Então você vai conhecer a história das mulheres desde a igreja primitiva até o início do protestantismo brasileiro. São 5 módulos, 41 aulas. E geralmente no mês de outubro tem promoção, porque é o mês da Reforma. Então tem promoção no mês de outubro, tem promoção no Dia Internacional da Mulher e tem promoção no Dia das Mães. Então você compra com desconto bom. E se você, queira Deus, quer logo começar o curso, né, saber mais, porque às vezes a pessoa hoje em dia, então, não tem costume de estar lendo, mas de repente, enquanto está indo para o trabalho, ou uma horinha ali, está almoçando, está assistindo alguma coisa, fazendo um lanchinho, então já pode adquirir a qualquer momento e você vai ter direito a 1 ano de curso. O que eu fiz? Com o meu, eu imprimi tudo. Então, eu tenho que falar sobre a mulher na Idade Média, eu já tenho as figuras, o texto, tudo ali pronto. Se é sobre avivamentos, eu tenho tudo pronto. Que eu gostaria muito que isso fosse repassado nas igrejas, nos grupos de mulheres, porque é uma coisa diferente. Sim. Você chega no grupo de mulheres, geralmente vai falar sobre a submissão, não que isso não seja coisa ruim, mas vai falar sobre a elegância da mulher, que a mulher deve usar tal coisa. Isso aqui é um material totalmente diferente. É o trabalho da mulher no reino de Deus. Aí, quem sabe, aquela visão que nós estamos falando, que às vezes é pior quando é a discriminação da mulher, comece a acabar, a mudar. Eu estou bem otimista, hein? Você falou mudar, eu estou falando acabar. Acabar, então, eu vou com você, acabar. Acabar. E como que faz para adquirir o curso? Esse curso entra na Escola Convergência. Escola Convergência. É só entrar lá e pesquisar a história das mulheres no cristianismo. É um curso avulso, porque lá é uma escola de teologia, né? Sim. Então, tudo é EAD, tudo à distância, mas é teologia. E tem cursos avulsos sobre alguns temas. História do cristianismo só é um curso avulso. História das mulheres no cristianismo é outro. Sobre o Oriente Médio é outro curso. Então, eles estão chamando até de curso rápido. Eu acho que não é tão rápido assim, não. Mas tem bom. 1 ano para Tem um ano para se programar. Isso aí. E fazer o curso. Muito bom. Olha, excelente dica, hein, mulherada? Né? Homens, mulheres, não é só mulheres, não. Para todos. Porque tem um contexto todo. Sim. O contexto da época. Tem alunos que falam, professora, parece que a gente está lendo seu livro e está vendo a senhora dando aula. Porque eu gosto de mastigar, eu ponho uma palavra, eu falo, acho que a pessoa não vai entender, eu ponho uma nota explicativa. Então, aquela didática de querer que a pessoa entenda, de facilitar, né? Eu tenho esse costume. Então, o curso, para quem tem feito, tem gostado bastante, tem achado que tá bom, tá válido. Muito bom, muito bom. Bom, agora, para encerrar aqui nosso bate-papo, o que a Ruth, historiadora, né, sonha para o futuro? Quais livros você ainda pretende escrever? Você me contou que você já está escrevendo seu 10º livro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Pois é, sonhos a gente tem bastante. E eu fui oradora da minha turma de licenciatura em estudos sociais há muitos anos atrás. E eu terminei com uma frase de agora não vou lembrar o nome de quem falou, mas disse o seguinte, que nós morramos antes que nossos sonhos morram. Quer dizer, até o último dia da sua vida que você esteja sonhando. E tem outra frase que eu gosto bastante, de você pôr o avental de trabalho nos seus sonhos.
Não fica só no sonho. Põe um avental de trabalho. Também põe o seu sonho para ser realizado. Na realidade, a gente vai chegando numa idade, já estou terceira idade, a gente vai diminuindo as expectativas e os sonhos. Eu sei que eu não vou conseguir escrever do jeito que eu escrevia, pesquisando tanto como antes. A cabeça já não ajuda tanto. Eu quero terminar esse 10º livro, né, sobre Idade Média, que será o 10º. E o Heroínas, segundo o meu editor, ele diz que enquanto Deus quiser, enquanto eu aguentar, e aí eu falo para ele, enquanto Deus não me levar também, né? Mas enquanto Cristo não voltar, tem alguns senões, mas ele quer continuar publicando um Heroínas por ano. Então tem o Heroínas da Fé, o Heroínas da Graça, e vai ter aí, o que eu estou escrevendo, porque eu estou escrevendo 2, né? Eu nunca faço... Nunca é só um. Estou escrevendo 2. Esse mais trabalhoso, e o Heroínas, para mim, esse é o hobby, viu? Porque é um livro mais gostoso de escrever, com a reflexão. E o Heroínas, que eu estou escrevendo agora, eu estou querendo concentrar com as brasileiras. Então, tá um livro, eu creio que vai ficar bom, porque eu falo da mulher de hoje, aquela mulher que tem um filho deficiente, aquela mulher que é universitária, aquela mulher que é viciada, a mulher que tentou suicídio, aquelas mulheres que têm muitas dificuldades e a vida muda quando conhecem a Cristo. Então, eu estou querendo concentrar num livro, num Heroínas brasileiras, anônimas, porque são muito mais anônimas do que as que eu acho no livro, né? São muito mais anônimas, mas aí, o sonho é esse. Vamos ver se eu consigo terminar esse novo Heroínas e que Deus me dê inspiração para outras, né? Certamente vai dar, porque isso é um dom que Ele te deu, né? E é um ministério que você desenvolve aí para abençoar vidas. Amém. Né? Ruth, muito obrigada, né? Encerramos aqui nossa conversa, mas eu quero te agradecer imensamente por estar com a gente, né? Por dispor aí do teu tempo para estar com a gente aqui, por dividir o teu conhecimento com a gente. Muito obrigada, minha querida. Deus continue abençoando a sua vida, te dando inspiração, né, para escrever, para abençoar outras vidas. Amém. Amém. Eu agradeço. E chegamos ao final de mais um programa, acabamos aqui essa conversa maravilhosa com a nossa querida Ruth Salviano. Você gostou do conteúdo, gostou dessa conversa, gostou desse programa, do programa anterior, que foi o início desse programa aqui? Compartilha nas suas redes sociais, compartilha o link lá nos seus grupos do WhatsApp, no grupo da família, grupo dos amigos, enfim, para que nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. Acompanhe também a programação da TV Viva Promessa, lá no canal Promessistas Brasil no YouTube. Temos programas no período da manhã, no período da noite, vários programas diariamente, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Adquira a nova edição da nossa revista O Clarim, que está maravilhosa. Tem inclusive um artigo aqui da Ruth Salviano, né, sobre uma mártir cristã. Tá imperdível o conteúdo dessa revista. Então entra lá no site da Editora Promessa e adquira o seu Clarim, além de outros materiais que temos lá, muita literatura boa, lições bíblicas, trilho de discipulado, enfim. Adquira os nossos produtos, acompanhe a nossa programação, acompanhe as nossas redes sociais também no Facebook, no Instagram e continue com a gente. Espero você semana que vem. Que Deus te abençoe e até terça-feira que vem.